Fala, gente. Então, estamos chegando aqui no nosso 13º dia. Hoje nós vamos estudar o livro de Samuel. Já orei aqui, só que não estava gravando, mas que Deus nos abençoe. Tá com algum problema nessa transmissão, então eu falei, vou seguir logo e o pessoal assiste, porque senão a gente fica perdendo muito tempo. Tá beleza? Então, vamos lá. Primeiro capítulo de Samuel. Então, vamos recapitular. Ontem nós paramos aqui em Ruth, período dos juízes, e hoje a gente entra em 1 Samuel. Então, naquele tempo, o primeiro capítulo de Samuel vai falar sobre um homem, sobre Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, versículo 2 do capítulo 1. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Né? Todos os anos esse homem ia à sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Certo? Então aqui ele vai começar falando de Eucana, que tinha mulheres, que Ana não tinha filhos, porque Ana era estéril. Né? Aí chega no versículo 11, Ana faz um voto com Deus, né? Ela diz assim, olha, se você me dá um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana aqui está falando de Samuel, né? Então vem o sacerdote ali e fala assim, olha mulher, por que você está louca, você está embriagada? Ela falou assim, não, a tua serva só está angustiada, né? A gente vê isso no capítulo 1, até que está escrito que Deus se lembrou de Ana. Não é que Deus fez assim, oh, poxa vida, Ana. Não, Deus atendeu o pedido de Ana. E ela teve um filho que ela disse que entregaria ao Senhor. Então aqui começa a história do profeta Samuel. Né? E Samuel, depois que desmamou, ele foi entregue para ser cuidado pelo sacerdote Eli. Né? Como ela disse, olha, eu vou entregar ele para o Senhor. Então no capítulo 2 é o cântico de Ana. Ainda no capítulo 2 tem algo interessante sobre os filhos de Eli. Versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Versículo 13 do capítulo 2. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, ou seja, eles profanavam os sacrifícios. E eles eram sacerdotes, os filhos de Eli, né? No versículo 17, era pois muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então você percebe, Ana falou com o sacerdote Eli que ia entregar o filho que Deus deu a ela no templo, né? No templo não, para ser cuidado pelo sacerdote Eli, no tabernáculo ali, ele que oferecia o sacrifício. Entretanto, você percebe que Samuel, que vai ser um profeta de Deus, vai ser criado junto com esses dois homens, que é Ofni e Finéias, que eram dois pervertidos, que a Bíblia vai falar. Com isso a gente já desconstrói algumas cosmovisão materialista que diz que o homem é produto do meio. Você já não ouviu isso? Samuel vai ser criado no meio de dois caras totalmente malignos, como a Bíblia fala no versículo 12. E vai ser o Samuel. Então, aí aqui a partir do versículo 21 a gente vai ver que depois Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Então aí no capítulo 2 o Eli vai repreender os seus filhos, né? Mas olha o que acontece no versículo 25. Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha isso, lembra que Deus endureceu o coração de Faraó? Da mesma forma aqui, ó, eles não deram ouvidos à voz de Eli, porque o Senhor os queria matar. É como se Deus tivesse tampado os ouvidos deles, falando assim, olha, com esses dois eu mesmo vou tratar. Capítulo 3. Deus fala com Samuel numa visão. Samuel ainda é um garoto, e ele começa a ouvir, Samuel, Samuel.
Aí ele vai aonde o profeta Eli está dormindo e diz assim, olha, meu senhor, você me chamou? Ele disse, não te chamei, Samuel, volta a dormir. Pela segunda vez ele escuta uma voz, Samuel, Samuel. E ele diz assim, vai de novo no profeta Eli e fala assim, olha, você me chamou? Ele disse, eu não te chamei. Mas se a voz voltar a te chamar, é o Senhor. E você deve responder assim, ó, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Na terceira vez, então, no versículo 10, então o Senhor veio ali, esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, versículo 11 do capítulo 3, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os a que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si. Então aqui é Deus trazendo um julgamento sobre a casa de Eli, que estava uma bagunça. Embora ele foi um sacerdote de Deus, ele não conduziu bem a sua casa e os seus filhos só faziam vergonha. Então Samuel vai e conta a visão a Eli, né? E Samuel ficou com medo, olha isso. Samuel ficou com medo de contar o que Deus falou, que ia julgar a casa de Eli, ou seja, que ia matar os filhos de Eli. No versículo 19, está escrito, Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Você percebe que durante todo aqui o Antigo Testamento, as coisas aconteciam porque o Senhor estava na frente, porque o Senhor entregava os inimigos nas mãos do povo de Israel, porque o Senhor estava com ele. Né? Lembra de José? Porque o Senhor estava com José. Aqui é a mesma coisa. Né? E Samuel reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aí no capítulo 4 vai haver uma guerra, né? Os filisteus nesse livro, eles vão estar a todo momento em guerra contra o povo de Israel, a todo momento. Então, Ofni e Finéias são mortos, né, numa batalha contra os filisteus, que eles vão e roubam a Arca da Aliança. Lembra da arca que nós falamos lá no tempo de Moisés, que foi construída? Então, eles matam Ofni e Finéias, como Deus havia dito que eles morreriam no mesmo dia. Morreram no mesmo dia. Quando a notícia chega para Eli, está escrito que Eli caiu da cadeira para trás. Quando ficou sabendo que a arca de Deus foi roubada junto ao portão da cidade, ele caiu para trás e como ele era pesado, ou seja, muito provavelmente que ele era gordo, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Olha isso, no mesmo dia que os filhos dele morreram. Aí os filisteus então roubaram a arca. Lembra quem são os filisteus? É o povo que Josué e depois as outras tribos não expulsaram da terra que Deus prometeu. Estava dando trabalho depois de muitos anos. Então os filisteus roubaram a arca e no capítulo 5 a gente vai ver que a estátua de Dagon se prostra perante a arca de Deus. Isso é maravilhoso. Né? Aí começa a vir maldição sobre os filisteus. No capítulo 6, eles começam a mandar para várias cidades, né, que pertencia aos filisteus e continua havendo praga, né? Aí Samuel reaparece no capítulo 7, que até então ele tinha sumido. Então, capítulo 7, versículo 2. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Ou seja, desde que a arca foi roubada e ficou transitando pelo território dos filisteus e depois mandaram ela para fora, deu 20 anos. Aí Samuel reaparece, né? Você percebe, passam-se 20 anos, Samuel estava na casa de Eli, não se ouve falar mais nada sobre Samuel. Aí ele diz no versículo 3, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vós os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Né? Então aqui Samuel vai reaparecer dizendo, vocês estão arrependidos? Então para de adorar outros deuses, que é o que estava acontecendo. No capítulo 8,
israelitas vão pedir um rei, né? Olha o que está escrito no versículo 3. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitando suborno e perverteram o direito. Olha, os filhos do profeta Samuel agora também vão fazer o que desagrada a Deus, né? Aí o que o povo diz no versículo 5? Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Isso deixa Samuel muito chateado, porque eles estavam falando assim, olha, Samuel, você não serve mais para conduzir a nós, trazer a palavra de Deus para nós, dá-nos um rei. Né? E olha o que o Senhor fala, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pediram, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então Deus falou para Samuel, Samuel, fica tranquilo, que eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. No capítulo 9, então, Saul vai sair para encontrar as ovelhas do seu pai, né? Até que ele não encontra um amigo que está junto com ele procurando as ovelhas, fala assim, olha, vamos na casa do vidente. O vidente era o profeta, né? Naquela época o profeta era chamado de vidente. Está escrito aí, inclusive. Eles foram, Samuel convidou ele para ficar e depois Samuel deu a palavra para Saul dizendo que ele seria rei. Né? No capítulo 10, então, ele vai e unge Saul como rei de Israel. Né? Samuel pegou um vaso de azeite, versículo 1, e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim. Eles lhe dirão, já foram achadas as jumentas, eles irão saudar vocês. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Né? Aí, quando Saul está voltando para casa, depois que ele foi ungido por Saul, a Bíblia fala que ele entra no território dos profetas e começa a profetizar igual. E o Espírito de Deus transformou Saul. Né? Aqui, ó. Aqui no versículo 10. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. Eles quem? Saul e o amigo dele, que foi procurar as ovelhas, e Deus acabou fazendo ele ir para lá em Samuel para ser ungido rei. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros, que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Né? Então aqui, Saul foi ungido e foi cheio, foi transformado num novo homem. Então a partir do versículo 17, Saul vai se tornar rei, e você percebe que Saul estava com medo de ser nomeado rei, porque na hora que o povo, Samuel perguntou, cadê todo mundo? Agora chegou a todas as tribos, aí tá todo mundo aí, tá, agora chama Saul. Onde que Saul tá? Saul, no versículo 22, estava escondido entre as bagagens. Ou seja, Saul estava preocupado com o tamanho da responsabilidade de ser colocado como rei. Aí no capítulo 11, Saul vai começar suas primeiras batalhas, né? Ele vai vencer os amonitas. Capítulo 12. Então Samuel disse ao povo, eis que atendi ao que vocês pediram, e constituí um rei sobre vocês, e agora eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Então aqui Samuel vai falar, agora vocês seguem a vida aí de vocês com o rei, não foi isso que vocês pediram? Então responderam, versículo 4, você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele disse, o Senhor é testemunha, Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo, o Senhor é testemunha. Ele escolheu Moisés e Arão. E aqui ele vai contar novamente toda a história, né, do povo de Israel. Então aí no capítulo 13 vai ter uma guerra novamente contra os filisteus. Saul vai oferecer sacrifícios e é reprovado por Samuel. Porque o que acontece? Samuel falou para Saul assim, ó,
não oferece sacrifício, que em 7 dias eu vou chegar e nós vamos prestar sacrifício, né? Aí o que aconteceu? Versículo 8, ó, do capítulo 13, que interessante. Saul esperou 7 dias, né? Porque, ó, no capítulo 10, versículo 8, eu anotei aqui, tá escrito o seguinte: vá na minha frente para Gigal, eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer o holocausto e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que fazer. Essa foi a orientação de Samuel no capítulo 10, versículo 8. Chega no 13:8, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga aqui o holocausto e as ofertas. Aí Saul estava cumprindo um papel que não era dele. Ele não era sacerdote, ele não poderia exercer o ofício de um sacerdote. E está escrito que Deus reprovou essa atitude de Saul. É tanto que Samuel chega, logo que ele termina de fazer, e diz: o que foi que você fez? Saul respondeu: o povo estava indo embora e você não tinha vindo no prazo combinado. Então eu fui lá e fiz o serviço, né? Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura. Versículo 13. Não guardando o mandamento do Senhor. 14. Mas agora o seu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. O que significa isso? Que Saul era um homem segundo o coração do povo. Deus estava elegendo alguém que seria segundo o coração dele. No capítulo 14, vai relatar uma história do filho de Saul, que é Jonatas. No capítulo 15, Saul vai desobedecer novamente a Deus. E o que acontece? Samuel falou assim: olha, você vai lá e você vai guerrear contra o povo. Cadê? Os amalequitas, né? Castigarei Amaleque e tal. E deixa eu ver, cadê? Tá, é isso aí. O que acontece? Saul vai, invade a terra, só que Saul não mata o rei dos amalequitas. E a orientação de Samuel foi, que era a palavra de Deus, falou assim: ó, mata boi, mata tudo, não traz nada deles. O que Saul fez? Não matou o rei, primeiramente, deles, trouxe o rei prisioneiro, né, como que para se gloriar, e ele também não matou os animais. Aí o que acontece? Chega no versículo 10 do capítulo 15 e tá escrito assim, ó: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus falando para Samuel. No versículo 15 a gente vê, Saul respondeu, né? Porque Samuel perguntou: olha, e aí Saul, você matou todo mundo? Executou as palavras que eu te dei? Ele falou assim: matamos. Aí Samuel olha para ele e fala assim: por que eu estou ouvindo barulho de ovelha? Por que eu estou ouvindo barulho de boi? Você não matou tudo lá? Aí, olha o Saul malandro, ele diz o seguinte: os meus servos, versículo 15, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor. Olha que papo furado. A palavra de Deus, ela mata tudo. O povo, eles viram que era carne boa, trouxeram. Na hora que Samuel perguntou: mas você não matou? Assim, não, nós trouxemos, mas é para se sacrificar para Deus, né? Então Samuel disse a Saul, versículo 16: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? Que ele estava falando assim, ó, você até se escondeu para não ser colocado como rei, e você bem sabe disso. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o Senhor o enviou a este caminho. Né? Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, ele sempre tem uma justificativa. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo de ovelhas e boi, e do melhor que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifícios no que obedecer a sua palavra? Isso aqui é fortíssimo.
o que Samuel estava dizendo é: você não entendeu, Saul. Deus não tem prazer em holocausto se não tiver obediência. Ele falou que não era para trazer. Por fim, Samuel vai lá, enfia a espada em Agag, que era os reis dos amalequitas, que Saul não matou e trouxe como prisioneiro, né, e dá uma sentença sobre Saul, né? No versículo 28 do capítulo 15 está escrito: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Por causa dessas coisas que foram acontecendo. Primeiro, ele estava dando uma de sacerdote, sacrificando, botando a mão onde não era para colocar. Depois, Deus deu uma ordem, ele foi e desobedeceu. E ainda veio todo cheio de desculpa. Capítulo 16, então, Davi vai ser ungido rei, né? Samuel vai na casa de Jessé, né? E pergunta: cadê? Não tem mais nenhum filho? Porque Jessé começou a passar os filhos maiores, mais forte, mais bonito. E Deus olhou para Samuel e falou assim: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. O menino que será rei tá lá para fora, manda chamar. Aí mandaram chamar Davi, né? Aí Samuel disse no versículo 11 do capítulo 16: tragam Davi, não sentaremos à mesa sem que ele venha, né? Então, ele foi ungido rei aqui, ó. Aí no capítulo 16, Saul começou a ficar perturbado. Sabe quem ia tocar harpa para ele ser liberto? Davi. No capítulo 17, é o famoso texto da história de Davi e Golias, que Davi olha e fala assim: olha, não tem ninguém para combater esse filisteu? Né? Saul fala assim: olha, não tem ninguém que seja corajoso. Davi falou assim: então eu vou matar esse filisteu. Qual que é a recompensa? Ah, vai casar com a filha do rei. Ele falou assim: não, então eu vou. Aí a Bíblia fala que Davi vai lá, pega 5 pedras e mata Golias. E tem algo interessante, porque Davi ele já frequentava o palácio para tocar harpa para Saul quando Saul estava atormentado. Só que chega no versículo 57, depois que Davi matou Golias, do capítulo 17, e o rei disse: de quem esse jovem é filho? Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Por mais que Saul já conhecesse Davi, o de quem você é filho aqui não é dizendo quem que é você. Não, ele sabia quem era. Ele estava perguntando da linhagem de Davi. Entende? No capítulo 18 vai ter a amizade de Davi com o filho de Saul, que é Jonatas. Aí aqui começa o pior declínio de Saul. Ele começa a ter inveja de Davi, né? Por causa que Davi começou a ganhar proporção no reino como um guerreiro, né? Aí ainda ele vai casar com a filha de Saul, que foi prometida, né? Capítulo 19. Saul começa a perseguir Davi em tudo que é lugar, né? Davi está casado com a filha de Saul já, com Mical, e Saul está procurando Davi para matar ele, né? No capítulo 20, Jonatas vai ajudar Davi, né? O filho de Saul ajudando Davi a fugir, né? Saul, então no versículo 30 do capítulo 20, vai ficar irado com seu próprio filho, né? Aí no capítulo 21 tem um texto muito interessante que Davi vai fugir na presença de Saul e ele vai no sacerdote, em Nobe. Ele chega no sacerdote Aimeleque, fugindo de Saul, e diz para Aimeleque assim: olha, você tem alguma arma aqui? Aimeleque fala assim: olha, não tenho arma, Davi, a única coisa que eu tenho aqui é a espada que você cortou a cabeça de Golias, que foi colocada aqui dentro, né? Ele falou assim: então me dá a espada aí, porque eu tô às ordens de Saul aqui. Olha no versículo 2 do capítulo 21. Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Mentira. Você percebe como Davi está mentindo aqui? Ele está fugindo de Saul, só que ele precisa comer, ele precisa de arma. Ele entra, né, ó, Davi, né, vai na presença do sacerdote e começa a mentir, né?
Aí ele fala para o sacerdote assim, no versículo 3, o que você tem na mão? Me dê 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Ou seja, sabe o pão da proposição que ficava na frente do candelabro na outra mesa, que simbolizava as 12 tribos, que ninguém poderia comer e tal? É esse pão que o sacerdote vai dar para Davi comer, né? Que não podia comer, né? Só os sacerdotes podiam comer. E lá na frente Jesus vai falar assim, olha, a lei não é superior à necessidade. Lembra como Davi entrou no santuário e comeu o pão da proposição? Jesus vai falar, né? Então, versículo 6 do capítulo 21. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição. Então, o que vai acontecer? Entre você morrer de fome e comer o pão que não podia comer, então come o pão. Né? É isso que Jesus vai falar lá na frente, a gente vai ver isso. É muito legal essa história. Aí Davi no versículo 8 diz, você tem aqui alguma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Olha, Davi mentindo de novo. Ele falou assim, olha, eu saí correndo que não deu nem tempo de pegar minha arma. Não, ele estava fugindo. Aí o que o sacerdote responde? Versículo 9. A espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse, não há outra semelhante? Então me dê essa. Ele pega a espada do próprio Golias e foge, né? Aí ele vai se esconder numa caverna no capítulo 22. Saul doido para matar ele. Aqui ele vai pelejar ainda, vai livrar a cidade. No capítulo 23 ainda, ele e Jonatas vão fazer uma aliança de um cuidar da família do outro enquanto eles vivessem, né? No capítulo 24, o que acontece? Davi está num lugar onde Saul entra para fazer as suas necessidades. Quer ver? Versículo 3 do capítulo 24. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no interior da caverna. Então, Davi está fugindo de Saul, está dentro de uma caverna, de repente Saul entra nessa caverna e começa a fazer as suas necessidades. E olha o que aqueles caras que estavam com Davi, por Davi, disseram, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que entrego o inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Né? Ou seja, Davi podia matar Saul ali, ele não fez isso. E Saul estava perseguindo ele. Né? E ele diz depois, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Ainda assim, Davi não ousava tocar em Saul. Né? No capítulo 25, Samuel vai morrer, né? Aí acontece algo interessante nessa história de Davi e Nabal. Davi tá fugindo, né? Tá pelo deserto fugindo de Saul. De repente ele conhece a história de um homem que é muito rico e ele manda aqueles guerrilheiros que estão com ele, fugindo com ele, que apoiam ele, pedir comida para Nabal. Fala assim, olha, vai lá em Nabal e pede comida para ele. Fala que Davi pediu. E é interessante que no versículo 9, olha o que está escrito. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem que é Davi? E quem que é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Né? Aí eles foram lá e falaram isso para Davi. Né? Aí é interessante para você ver como Davi era.
Cadê aqui? Onde é que tá, Jesus? Ó, aí os caras que eram amigos de Davi, servos de Davi, voltaram e falaram assim, ó, Nabal perguntou quem que é você, falou que nem te conhece. Aí Davi falou assim, ele não me conhece, então ele vai conhecer. Aí olha o versículo 12. Então Davi disse aos seus homens, cada um pegue a sua espada. Davi pegou a espada dele. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Ou seja, Davi falou assim, ele não sabe quem é Davi, então eu vou mostrar para ele. Davi era violento. Aí a mulher de Nabal fica sabendo que Davi está indo ao encontro, inteligente, pega toda a comida e encontra Davi no meio do caminho, vai lá e acalma o coração de Davi. Logo em seguida o esposo dela vai morrer, Davi vai lá e casa com ela. Olha isso. Davi foi para matar o cara que falou que não conhecia ele. A esposa do cara entrou no meio, levou tudo que Davi tinha pedido, que o cara negou. Depois o cara morreu, Davi foi e casou com a mulher dele. Né? No capítulo 26, novamente agora Davi encontra Saul numa outra caverna, só que agora ele pega Saul dormindo. E novamente o povo diz assim, olha, Deus entregou, no versículo 8, anotei aqui, ó. Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai, não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Você percebe que Saul, toda hora, perseguindo Davi, e Davi falando assim, eu não vou tocar. Davi poderia ter matado Saul 2 vezes, pelo menos. Ele falou assim, eu não vou matar. Né? No capítulo 27, Davi vai novamente encontrar com o rei de Gate. No capítulo 28, Saul está indo para uma batalha e ele quer uma resposta de Deus. Então ele vai consultar uma vidente que era totalmente condenatório isso, não podia se fazer. Cadê 28, 3 e 4? Ele vai consultar os mortos, né? No capítulo 28, Saul, e vai ser totalmente condenado por Deus, né? Essa atitude de Saul. No capítulo 29, também Davi vai se envolver no meio do exército filisteu, fugindo de Saul, né? O povo, os filisteus olham e falam assim, ó, esse cara aí tá com maldade, vão tirar Davi de lá, né? E no capítulo 30 e 31, vai falar sobre uma derrota de Israel para quem? Para os filisteus, que o povo não tirou da terra, e Saul vai morrer numa guerra contra os filisteus. É interessante que Saul foi ferido, só que ele não morreu. Ele foi ferido gravemente. E para não dizer que ele morreu pelo exército inimigo e ser zombado, eles tinham muito disso, né? O que a posterioridade dele iria pensar? Ele foi e falou pro servo dele, me mata, enfia a espada em mim. Você, né? Lembra que aconteceu um outro caso desse, de um rei, né? Que a mulher jogou a pedra na cabeça dele, que o outro servo dele foi lá e matou ele para ele dizer assim, não foi uma mulher que me matou e tal. Aí o servo de Saul não mata ele. Saul então pega a sua espada, tira para fora e se lança sobre a própria espada, né, e se mata. Então aí aqui no final tem o sepultamento de Saul e termina o livro de 1 Samuel. E no livro de 2 Samuel então vai ser iniciado a notícia de que? Da morte de Saul, né? Então aí agora aqui Davi vai começar o seu reinado, né? E ele vai ser ungido rei de Judá no capítulo 2 de 2 Samuel. Judá era apenas uma tribo, você percebe? Depois que ele vai se tornar rei e vai conquistando mais terras e mais território. Entende? Porque nesse meio tempo, o que estava tudo dividido já tem
povo da terra que invadiu a terra do povo de Israel, então Davi vai ter que reconquistar tudo, tá certo? Então isso a gente vai ver amanhã no livro de 2 a Samuel. Tá certo, turma? Tamo junto. Deus abençoe vocês, continue firme na leitura. Em nome de Jesus, amanhã esse problema da nossa transmissão aqui estará resolvido e nós vamos fazer juntos. Fiquem com Deus e até mais.